assunto de hoje é transição energética e o nosso entrevistado é um dos maiores especialistas neste assunto. Até daqui a pouco. Café Corporativo. Um oferecimento Polix. Sistemas de segurança. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade e segurança. Café Corporativo, aqui no Canal 25, hoje falando com um dos primeiros entrevistados que nós tivemos aqui no Café, há 7 anos atrás, Orlando Merluzzi, meu amigo pessoal. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Café Corporativo, Orlando. Muito obrigado, é uma satisfação estar no Café Corporativo mais uma vez e um prazer estar com você. 7 anos já, 7 anos. Puxa vida, o tempo passa. E como nós evoluímos, e como nós aprendemos desse mundo corporativo durante esse tempo. Não tenha dúvida. E eu vou contar aqui para o meu telespectador que não tem uma vez que eu converso com o Orlando e que ele não fala sobre as placas vermelhas, né? Aquele cenário inicial do Café Corporativo. Estamos com um cenário novo. Aliás, eu ia fazer esse comentário. Parabéns, muito bonito. Tá bom. Muito bonito. Orlando, você, que eu te conheço há muito tempo, e você sempre up to date, né? Sempre evoluindo conforme o mundo corporativo evolui. E há 7 anos atrás, quando a gente começou com o Café Corporativo, você vinha me trazer uma visão da inovação. Você falava muito sobre inovação. Hoje, quase uma década depois, você vem falar a respeito de transição energética, coisa que você já previa lá há algum tempo atrás. Quanto que essa transição energética, ela hoje é fundamental para a nossa evolução, para a evolução do Brasil, do mundo corporativo, da nossa competitividade lá fora, Orlando? Muito bom. Primeiro precisamos entender o que é transição energética. A transição energética é uma mudança de matriz, mas não uma mudança de matriz de geração de eletricidade, mas não só isso, uma mudança de cultura. Então, o mundo já viveu algumas transições, quando mudou do carvão para o petróleo, da lenha para o carvão, do carvão para o petróleo. Agora nós temos que mudar para as fontes sustentáveis e renováveis. E eu acho que a razão disso é clara. Além dos compromissos que o país assumiu e que o mundo assumiu de descarbonização, de redução da pegada de carbono, de redução das emissões dos gases de efeito estufa e, principalmente, tentar, os compromissos da COP21 em 2015, tentar manter a temperatura do mundo abaixo de 2 graus Celsius comparados com a Revolução Industrial. Então, já furou, né? Acho que nós estamos vendo aqui o que está acontecendo com o clima, com a temperatura, toda essa loucura. Isso são sinais que as coisas precisam ser controladas. Mas essa mudança não ocorre da noite para o dia. Ela precisa não somente dos investimentos, da tecnologia, mas principalmente é uma mudança cultural. Porque quando você fala em economia, em energia limpa, muitas vezes as pessoas questionam assim, mas nós ainda temos muitos recursos que podem ser explorados sem a gente ter que entrar nisso. Ou seja, talvez você ainda tenha matéria-prima para trabalhar com a energia da forma com que ela é ou que ela era, mas o planeta não aguenta mais, é isso? O planeta não aguenta mais, não tenha dúvida. A sociedade, o mundo não aguenta mais. Você se lembra, uma vez eu comentei com você estávamos falando de ESG, e eu falei com você sobre o EESG, ou aquele E da educação, que embora esteja dentro do social, né, que eu falei, educação vem antes, né, porque tudo passa pela educação básica. A questão da transição energética e da utilização de combustíveis de fontes renováveis e sustentáveis também é uma questão cultural. O mundo, como você falou, o mundo não aguenta mais. Mas essa transição, ela, além de não ocorrer da noite para o dia, ela tem um período, por isso que ela chama transição, porque ela tem um período em que ela sai de um estado para o outro e isso demora. Não há transição energética sem petróleo. Vou te dar um exemplo. Você pega, por exemplo, a Noruega, que é um país muito avançado na venda de carros elétricos. É o maior índice de venda de carros elétricos, a maior participação de carros elétricos no mundo já há algum tempo.
A venda dos carros elétricos, que sem dúvida eles não emitem do tanque, né, da bateria à roda, mas porque antes disso eles emitem também, durante o processo de produção e extração, né? Fabricação, extração. A venda dos carros elétricos, ela precisou e precisa até hoje de incentivos, de fomentos, de benefícios fiscais e tributários dos governos para que as pessoas comprem e viabilizem a venda dos carros elétricos. A Noruega é um caso típico. Qual que é o principal produto dela? Petróleo. O que financiou tudo isso? O petróleo. Então, é um exemplo que não existe a transição energética sem petróleo. E combustíveis fósseis não são só petróleo. Você tem o gás natural e você tem o carvão. Muitos países, os países mais desenvolvidos do mundo, utilizam carvão, boa parcela de carvão na geração de energia. Energia nuclear também, né? A energia nuclear é uma energia teoricamente limpa, mas ela é finita. Sim. Né? Já o carvão, o petróleo, o gás natural, eles emitem. Também são finitos, mas eles emitem. Então isso é algo que o mundo, nos próximos 100, 150 anos, vai enfrentar essa realidade da transição, da necessidade de mudar a matriz energética, não somente para o fornecimento da energia do nosso dia a dia, mas principalmente da mobilidade. Mas quando a gente fala em transição, sempre existe também a resistência. Porque tudo aquilo que é novo incomoda. Incomoda quem está naquela zona de conforto, incomoda aquele outro que precisa se adaptar, e também tem aquilo que a gente chama hoje, no mundo moderno, de haters. São as pessoas que pouco entendem, mas que adoram criticar. Isso está cheio. Né? E hoje, quando se fala em renovação de energia, sempre tem aquelas pessoas que criticam. Vamos pegar um exemplo da renovação energética, carro elétrico. O que a gente mais escuta por aí são críticas em relação ao carro elétrico, porque ele não tem autonomia, porque ele não tem o barulho do motor. Quer dizer, como que a gente defende a energia renovável diante de críticas como essa? Olha, vamos entender o que é o Brasil no mundo. O Brasil é o país mais privilegiado em termos de renovabilidade e sustentabilidade da sua matriz energética. É a matriz energética mais limpa do mundo, 90% da matriz energética no Brasil é renovável, entre as usinas hidrelétricas, as grandes usinas, as pequenas usinas, agora com os painéis solares, a energia eólica e a energia fotovoltaica. Então, o que acontece? O Brasil ele tem essa diversidade de ofertas e é uma grande oportunidade para o país. O Brasil, principalmente na questão de mobilidade, na questão vamos falar dos carros. Então, você tem várias fontes de energia de carro. Você tem o etanol, não tem nada mais limpo que o etanol. O etanol, a produção do etanol e a renovabilidade dele, ainda mais com a tecnologia, etanol de primeira geração, segunda geração, o etanol é uma matriz absolutamente limpa. Temos a matriz elétrica, que é limpa também. Temos o biometano, que a partir do biogás. Olha que interessante, cada cidade no Brasil tem no mínimo uma fonte de biogás. Então, o biogás ele emite 20% menos de dióxido de carbono. Quando ele é trabalhado para o biometano, quando ele é processado até alcançar limpo para chegar a ser biometano, ele vai emitir 90% menos dióxido de carbono. Então, o biogás também é uma transição. Então, você tem biodiesel, diesel verde. O Brasil tem o diesel verde, biodiesel, feitos de óleos vegetais, combustíveis limpos, óleos vegetais, gordura animal. Né? Então, essa tecnologia é fantástica. O Brasil tem toda essa alternativa e pode ser um grande protagonista no mundo. Mas, para o Brasil, vamos falar da mobilidade, existem todas as rotas tecnológicas, nós chamamos cada uma dessas tecnologias de rotas tecnológicas, todas elas são parte da solução. Não há uma rota vencedora. Não dá para dizer que o futuro do Brasil é carro elétrico, o futuro é o carro a álcool, o híbrido, sem dúvida, a combinação dos biocombustíveis com o elétrico, a bioeletrificação, é a melhor combinação para o Brasil. Então, o Brasil ele tem essa diversidade de soluções
e nós temos que aproveitar isso. Então, em termos de oportunidade, é fantástico, né? Muito bom. Rolando, vamos fazer um intervalinho, a gente já volta para continuar esse papo, porque ele está bem interessante. Por enquanto, vamos ver aí a dica de segurança do Valdemar Pellegrino, nosso parceiro do Grupo Ethics. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é falar sobre falsificação da Carteira Nacional de Habilitação Digital. A tecnologia ajuda os brasileiros em diversas áreas, criando aplicativos úteis para a migração de documentos importantes no nosso dia a dia. Recentemente, o governo identificou falsificações nas CNHs digitais, descoberto aplicativos falsos que quebram os caminhos dos oficiais, induzindo as vítimas a preencherem seus dados, achando estarem navegando em sites oficiais. Tais aplicativos geram CNHs em PDF, porém falsas, que serão apresentadas como se verdadeiras fossem, caracterizando assim o uso de documento falso. Sem falar em vazamento dos seus dados para outros crimes ou para vender sua CNH para outras pessoas que não sejam você. Nossa dica de segurança é utilizar apenas sites governamentais oficiais, conhecidos como CNH no gov.br, e sempre confirmar o documento que está portando como sendo verdadeiro e válido pelo sistema. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje falando a respeito de renovação energética com Orlando Merluzzi, meu amigo Orlandinho. Orlando, me diz uma coisa, tudo isso que nós estamos falando é muito bom e concordo que seja realmente fundamental, nós não temos mais tempo para perder e nem temos para onde correr, né? Mas financeiramente tudo isso se sustenta? Financeiramente é viável essa renovação energética ou ela está custando caro? Essa é uma excelente pergunta, Aguinaldo, porque o mundo tem agendas próprias, cada país tem as suas agendas. Recentemente eu ouvi um presidente de uma grande montadora de veículos mundial dizendo que se na Europa tivesse cana-de-açúcar, ninguém estava falando em carro elétrico hoje. Cada caso é um caso, cada país tem as suas agendas. O que nós temos que tomar cuidado é em adotar agendas impostas que não são necessariamente adequadas para o Brasil. Isso está acontecendo? Claro, isso acontece, porque quando você pega 88% do mercado mundial, está na mão de América do Norte, Europa e Ásia. E as agendas deles estão voltadas para, por exemplo, a eletrificação, o hidrogênio. O hidrogênio nós também temos grande oportunidade aqui. Muitos dos investimentos que temos aqui no Brasil são investimentos cujas matrizes estão nesses países. Então, é preciso balancear um pouco as agendas e entendermos que todas as agendas são viáveis, mas para o Brasil existem agendas que têm que ser adequadas à nossa realidade. E nós não podemos correr o risco, primeiro, da desindustrialização. Porque a partir do momento que nós temos uma indústria, nós temos um parque industrial, nós temos uma cultura. Veja, por exemplo, a questão do etanol. O Brasil há 50 anos domina a tecnologia do veículo a álcool, depois o híbrido flex, que é uma tecnologia de baixíssima emissão de gases de efeito estufa. Então, você não pode abrir mão disso, primeiro porque tem um impacto importante no PIB, uma geração de empregos muito grande. Então, as agendas precisam ser adaptadas à nossa realidade. Você não pode impor uma agenda
porque ela pode trazer prejuízo. Nós temos um estudo lá no MBCB, que é o Mobilidade de Baixo Carbono para o Brasil, que é uma grande coalizão de entidades da qual eu sou o gestor operacional. Esse estudo ele identificou que, por exemplo, se você adotasse no Brasil para os próximos 30 anos uma mobilidade 100% elétrica, nós teríamos uma perda de 600 mil empregos nesse período e um prejuízo ao PIB muito grande, da ordem de quase R$1 trilhão. Por quê? É uma transferência de recursos. Não adianta você falar que você vai importar toda essa tecnologia e começar a produzir no Brasil. Não vai. Você não tem como importar, por exemplo, a produção das células de bateria. As células, toda aquela bateria de ânodos, cátodos, dos eletrólitos, você não consegue importar isso, porque isso é dominado pela Ásia, não somente pela China, Japão, Coreia também dominam. Índia, né? Você não consegue importar isso aqui, produzir aqui as baterias a partir das células. Você pode produzir as baterias a partir dos packs, ou seja, você importa as células, faz os módulos e a partir daí você monta os packs, aí sim. Então o que acontece? Sempre haverá uma transferência de renda, uma transferência de empregos para outros países. Então, esse risco, ele tem que ser evitado se ele for balanceado. Quando você combina, por exemplo, os biocombustíveis com os veículos elétricos, ou a bioeletrificação, os híbridos, nós teremos no Brasil, nesse período de 30 anos, um ganho de 1 milhão de empregos, porque você trará novas tecnologias, novos investimentos. Então, esse balanceamento do impacto socioeconômico é muito importante. As coisas têm que ser feitas com responsabilidade, não se pode impor nada novo, precisa adequar. O que você está querendo dizer é que não adianta ser conservador ao extremo e dizer não mude nada, mas também não pode mudar tudo de uma vez. As duas situações elas são negativas. O melhor delas seria uma contribuição, ou seja, uma coisa mais balanceada, que a gente pudesse fazer essa transição. Não, exatamente, tem que compreender as características desse país. Hoje, o Brasil oferece algo como 530, consome algo como 530 terawatt-horas de eletricidade por ano. A expectativa é que chegue a mais, daqui 12 ou 15 anos, que chegue a 800 terawatt-horas por ano. Esse crescimento é devido ao crescimento da economia, é a demanda econômica. Há um estudo agora da Anfávia, recentemente publicado, que se o Brasil adotar 90% de eletrificação, serão necessários mais 50 terawatts-horas por ano de eletricidade. Não tem como ofertar isso. O Brasil não tem como entregar isso. Por isso que, então nós temos que separar o que é desejável, o que é possível e o que efetivamente dá para acontecer. Então são três coisas separadas. E tem uma coisa também, por exemplo, a maioria das residências hoje no Brasil não estão adaptadas para poder fazer uma carga de um carro elétrico. Você fala de prédios de médio padrão, nós não conseguimos ter, não estão preparados para isso, pelo menos imediatamente, né? Sem dúvida, mas isso prepara, isso é fácil. A questão é entendermos a evolução econômica que o Brasil vai ter nos próximos 20 e 30 anos, o que ele vai demandar de energia, de produção de eletricidade. E quando eu falei em segurança energética é uma coisa muito importante. Qualquer coisa que eu produza, seja o biogás, o biometano, o biodiesel, o diesel verde, o etanol ou a eletricidade, eu tenho que entregar lá na ponta. Não adianta produzir, não tem como entregar. Então isso exige políticas públicas responsáveis, focadas em fazer com que essas coisas aconteçam da melhor maneira para o Brasil, preservando indústria, preservando emprego. E olha o desafio, Aguinaldo, ao mesmo tempo criando cenários e situações para atrair novos investimentos para a neoindustrialização. Vivemos um momento fantástico. É uma oportunidade enorme para o país, com grandes frentes de negócios que podem acontecer. Mas precisa ter responsabilidade e políticas públicas que fomentem, que viabilizem e que permitam que os investimentos aconteçam com credibilidade no Brasil. Muito bom. Rolando mais um intervalinho e a gente volta daqui a pouco para poder falar sobre tudo isso aqui no Mundo Corporativo. Até daqui a pouco. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família?
A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Mais cafeína aqui no nosso café corporativo de hoje com o Orlando Merluzzi, e agora a gente vai colocar aqui uma coisa um pouco mais intensa, um café que chega um pouquinho mais perto da gente aqui. Nós estamos falando do mundo corporativo. Você já falou de geração de empregos, você já falou a respeito da competitividade, da economia, tá, mas o que isso interfere aqui com a gente, no nosso dia a dia? Quando se fala, por exemplo, em ESG, quando se fala em sustentabilidade da empresa, quando se fala em mundo corporativo, até no sentido do engajamento do colaborador com essas novas agendas. Qual é a relação que a gente tem dessa transição energética com a empresa, Orlando? Eu iniciaria pelas oportunidades de negócio, Aguinaldo. Essa transição energética, ela não é simplesmente mudar uma matriz de combustíveis fósseis e sujos, em termos de... estamos falando de carvão, petróleo, majoritariamente carvão, petróleo e gás, grandes emissores de dióxido de carbono, mudar essa matriz para combustíveis limpos e renováveis, etanol, biodiesel, biometano, hidrogênio. Temos aqui no Brasil essas grandes oportunidades. Mas tudo isso gera negócio, tudo isso atrai investimento. E outra coisa, atrai novas tecnologias que demandam novas grades curriculares, novas grades de competência. Aí está uma grande oportunidade. Quais as grades de competência que nós precisaremos ter daqui a 20 anos? Ninguém sabe. Se você olhar 10 anos, nós tentávamos dizer o que ia acontecer hoje, mas não se imaginava, por exemplo, esse nível de inteligência artificial que temos hoje. Então, você se lembra quando nós falávamos como vai ser o emprego? O emprego vai acabar, o que vai mudar? Vão ter novas necessidades? Continua. Ou seja, quase tudo o que nós planejamos e programamos ou imaginamos lá atrás, quase tudo não deu certo. Quase. Por quê? Porque vieram coisas muito mais, num nível muito... a régua está sempre subindo, né? Impressionante. E de uma forma mais rápida, né? Mais rápida. Mais velocidade. E agora nós vamos falar a mesma coisa. Aguinaldo, o que nós vamos precisar? Novas grades de competência, nova tecnologia, a inteligência artificial chegou, você tem aí novas empresas que precisarão chegar para garantir a segurança energética. O mundo não existe sem energia, o mundo não vive sem energia. As fontes novas exigirão novas tecnologias, novas competências. Dá para dizer aquilo que vai ser necessário em termos de capital humano? Não dá. A gente pode imaginar. A única coisa que nós podemos dizer é: vamos ter mais oportunidades, mas as situações atuais permanecerão em termos de grades existentes hoje. Você não vai acabar com o que você tem hoje, você não vai acabar com o nível de emprego e competência hoje. Você vai subir a régua e vai adicionar grades curriculares, grades de competência nesse mundão corporativo que nós estamos aí há tanto tempo. Seguramente isso vai gerar muito emprego ainda, né? Vai gerar muito emprego, como eu falei, precisa ter muita responsabilidade. O Brasil tem muita oportunidade. O Brasil precisa disso. Tá certo. Orlando, muito obrigado por ter voltado ao Café Corporativo. Eu que te agradeço, Aguinaldo, é uma satisfação, e eu acho que é a terceira ou quarta vez que eu estou aqui. Só não venho mais porque realmente não dá tempo, mas cada vez que eu venho aqui tem algo novo, um cenário novo, você mais experiente. Com certeza a gente fica mais experiente. E eu aprendendo. Porque são 357 entrevistas, né? Isso é uma universidade, mais que uma universidade em sua terra. Tem tanta coisa boa ali.
Eu costumo dizer que é uma universidade realmente que eu não faltei em nenhuma aula, né? Você não faltou em nenhuma aula. Todas elas. Muito bom. E o nosso telespectador que nos acompanha também pode nos acessar pelo youtube.com.br/Café Corporativo, esse acervo com, como eu disse, mais de 350 entrevistas neste trabalho que nós fazemos aqui com muita seriedade e que tem o objetivo de ser essa universidade em sua tela. Café Corporativo, um oferecimento Polix, sistemas de segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade e segurança.